E Mato Grosso recebe amanhã a primeira remessa de imunizantes contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Serão 23 mil doses da Pfizer que devem chegar amanhã de manhã no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Logo após a chegada das vacinas, a Secretaria Estadual de Saúde vai realizar a contagem e, em seguida, a distribuição aos municípios. E seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacinação para crianças precisa ser realizada em um ambiente específico e separado dos adultos. Outra recomendação é que não apliquem outras vacinas na mesma sala para essas crianças. E a vacina contra a Covid-19 não pode ser administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, precisando assim respeitar o intervalo de 15 dias. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente o projeto que proíbe o passaporte da vacina em Mato Grosso. Os únicos contrários ao texto foram os deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral. A proposta do deputado Gilberto Catani ainda vai passar pela segunda votação em fevereiro. Caso também seja aprovada, seguirá assim para a sanção do governador. E para debatermos sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo aqui hoje no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer. Boa tarde. Deputado, nós recebemos aqui outros colegas seus que afirmaram que esse projeto de lei foi, assim, algo totalmente desnecessário, que foi ali um trabalho sem um efeito, porque os municípios, assim, vão poder decidir por eles mesmos. Além disso, quais outros pontos que o senhor e seu colega, né, Valdir Barranco, se manifestaram contrários para não aprovar esse projeto? E no final das contas, acreditam que ele vai ser aprovado pelo governador? Bom, na verdade existe uma questão legal, que é o fato de nós termos um Código Estadual de Saúde que dá à autoridade sanitária, ao governo do estado, a tarefa de adotar medidas sanitárias de acordo com a evolução de epidemias. Agora, esse é um tema que adquire uma polêmica, na minha opinião, desnecessária. Primeiro, pelo próprio nome que se dá, passaporte sanitário, passaporte de vacina, parece um documento extraordinário. E não é. Eu estou aqui com o meu passaporte sanitário, que é o meu cartão de vacinas. Eu coloco ele na minha carteira, tomo as vacinas no tempo certo, na data certa e pronto. Se algum estabelecimento exigir de mim a apresentação do comprovante, eu apresento. Não há nada demais. A grande verdade, infelizmente, é que quem é contra a possibilidade de adotar a exigência de comprovação, o que não está em discussão em Mato Grosso, não tem ninguém falando em adotar a exigência de vacinação, de comprovação de vacinação para entrar em qualquer tipo de estabelecimento. A grande verdade é que quem é contra comprovante de vacina é contra a vacina. E isso é muito, mas é muito ruim, porque desinforma a população, cria dúvida, amedronta e nos impede de enfrentar da forma adequada a pandemia. Quem está vacinado está 20 vezes mais protegido de uma hospitalização por Covid-19, está 20 vezes mais protegido do risco de morrer por conta da Covid. E as vacinas são absolutamente seguras. Deputado, depois desse atestado negacionista em relação a esse projeto lá da Assembleia Legislativa, vamos falar agora sobre o avanço da Covid. A gente já disse aqui no jornal o seguinte, estamos com 70% das UTIs ocupadas, a média diária de casos é superior a 2.000. O que nós podemos esperar aí e o que as autoridades devem fazer para conter essa nova onda da pandemia? Lúcio, infelizmente, sempre importante lembrar que Mato Grosso é o pior estado do país na gestão da pandemia ao longo desses 2 anos. Nós temos a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do Brasil. Mato Grosso é um fracasso na gestão da pandemia, exatamente pelo negacionismo que contaminou, inclusive, as instituições públicas. Eu sou médico sanitarista e monitoro a evolução da curva desde o primeiro caso confirmado no nosso estado no dia 20 de março de 2020. Nós tivemos uma primeira onda com a versão original,
uma segunda onda com a gama superposta depois pela Delta, que matou quase 10 mil pessoas no nosso estado, e nós agora entramos no tsunami da Ômicron. Falando em tsunami, qual a previsão que o senhor faz agora sobre essa nova onda? É provável... E é uma previsão técnica, é isso? Não é a teoria do Não, achismo. é uma previsão técnica. E assim, é muito difícil trabalhar com análise dos números do Brasil, porque nós estamos vivendo um apagão dos dados sobre a Covid-19 no Ministério da Saúde. Nós temos um percentual de subnotificação muito, mas muito alto, porque há escassez de testes. Olhando para o mundo nunca alcançou mais do que 1 milhão de casos dia. Hoje nós já passamos de 3 milhões de casos dia no mundo. Ontem foram 3 milhões e 600 mil novos casos. A boa notícia dentro da má notícia é que a letalidade hoje é 10 vezes inferior, graças, mais uma vez, à vacinação da população. Então, no Brasil, nós vamos viver isso, uma explosão de casos, e só não teremos uma explosão de hospitalizações e mortes em função da vacinação. Agora, mesmo assim, infelizmente, o sistema de saúde entrará mais uma vez em colapso por conta da inércia dos governos que não tomam as medidas que precisam ser tomadas. Essas máscaras tipo PFF2 já deveriam estar sendo distribuídas em pontos de ônibus, em praças, em locais de grande circulação da população, ao lado de um frasquinho de álcool em gel. O sistema de saúde deveria estar batendo a porta da casa das pessoas, fazendo busca ativa para vacinar quem não se vacinou, porque nós temos em Mato Grosso uma população muito suscetível ainda ao risco de se infectar por conta do vencimento. 1.300.000 pessoas não se vacinaram. Não se vacinaram, 600 mil pessoas que já deveriam ter recebido a dose de reforço não receberam a dose de reforço, então teremos que estar fazendo uma operação de guerra, de porta em porta, para vacinar a população e para atender os casos de sintomas gripais, porque além da Covid temos H3N2, nós tínhamos que ter tendas de atendimento espalhadas pelas cidades, porque os outros problemas de saúde vão continuar existindo. Atender sintomas gripais em tendas abertas de atendimento para deixar UPA, policlínica, centro de saúde em condições de atender as outras demandas e assim a gente conseguir acompanhar, monitorar da melhor forma possível esse cenário de tsunami em que estamos. Deputado, diante de todos esses dados, né, mesmo assim a gente observa uma tendência, por exemplo, na Europa, que o Brasil geralmente segue ali o que é determinado no hemisfério norte, né, Estados Unidos e Europa. E por lá, alguns países já cogitaram tratar a Covid de uma maneira diferente, talvez até de forma endêmica. Não se cogita mais lockdown, que a própria OMS disse que é uma medida extrema, que leva ao empobrecimento em massa. E o senhor acredita que no Brasil, hoje, né, a gente tem, Lúcio trouxe os dados, a média de mortes, a média de novos casos, média móvel, né, chega a 73 mil. Isso também aconteceu lá em abril de 2015, quando houve um pico de morte, só que a média de morte naquela época era em torno de 3 mil. Hoje, o último dado é de apenas 141, apenas eu digo, porque em relação a esse último dado era bem menor. O senhor acredita que há um recrudescimento da pandemia de fato com a Ômicron, que apesar de mais transmissível é menos letal, ou não? Está muito cedo para dizer isso. E só complementando, a média móvel de casos, né, os dados de ontem, é de 614% o aumento, superior a 600%. E é provável que o número de casos novos seja muito maior do que aquilo que está sendo notificado por conta da escassez de teste e por conta do vírus estar espalhado, ou seja, com uma taxa de transmissão altíssima, o que inviabiliza qualquer adoção de medida mais rigorosa do tipo lockdown à chinesa. Só a China consegue hoje controlar porque faz lockdown com muito rigor. É impossível falar nisso nas condições em que estamos aqui no Brasil. Por isso a necessidade de nós termos esse cuidado. Incentivar o uso de máscaras PFF2, que protegem com muito mais segurança, distribuir massivamente as máscaras, acelerar a vacinação da nossa população e abrir tendas de atendimento espalhadas pelas cidades, em locais de grande circulação, para atender os casos de sintomas gripais. Felizmente, graças à vacinação, muito mais do que a letalidade da Ômicron, nós vamos ter uma média móvel de mortes muito inferior àquela que vivenciamos no auge da segunda onda
da gama aqui no nosso país. Deputado, tem uma nova polêmica aí entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. A reabertura ou não do centro de triagem lá da Arena Pantanal. O senhor não é aliado nem de Emanuel e nem de Mauro Mendes. Qual a sua opinião sobre isso? Deve reabrir ou não? Não deveria ter fechado, Lúcio. O centro de triagem não deveria ter sido fechado. Houve uma precipitação no fechamento do centro de triagem, na desativação de leitos de UTI. Fechou por causa do futebol? Não sei se por causa do futebol, mas é uma medida que não deveria ter sido tomada. Agora, Várzea Grande já reabriu, inclusive o Fiotão, por exemplo, fechou um tempo e reabriu. um exemplo do fracasso de Mato Grosso na gestão da pandemia, Lúcio, já que você toca nessa questão, os prefeitos de Cuiabá, Várzea Grande e o governador do estado se reuniram uma única vez durante os 2 anos da pandemia em nosso território. A onda de casos começa a subir, eles começam a entrar em conflito. Isso é um outro descritor, um outro sinal do quanto a gestão da pandemia em Mato Grosso é ruim. E a negativa. população desprotegida. E a população desprotegida, hoje à mercê das dificuldades de acessar o sistema de saúde, filas intermináveis e o vírus comandando a gestão da pandemia no nosso território. O senhor acredita que não houve uma melhora em todo o sistema de saúde, que era um legado, que muitas pessoas cogitavam, pelo menos algo positivo que viria depois da pandemia? Não há É o ainda. que eu esperava, sinceramente. Eu visitei de setembro até dezembro todos os hospitais regionais do nosso estado e o estado desativando os leitos que haviam sido abertos, que na minha opinião, eu sempre defendi isso com exaustão, deveriam ser mantidos para atender a demanda geral por leitos no nosso estado, porque há uma demanda reprimida em muitas áreas, e para atender essas novas ondas da pandemia que ainda continuarão. Nós vamos ver um tsunami da Omicron. Nós não sabemos o que virá depois desse tsunami, se teremos uma endemia, uma Covid como é a gripe no mundo, ou se há o risco de novas variantes surgirem com formas graves de pandemia. Essa pergunta, ela infelizmente não tem resposta. O que nós sabemos é que a Omicron vai varrer o mundo, infectar a grande maioria da nossa população. Graças à vacina, não teremos uma situação tão dramática como tivemos na segunda onda, de ter pessoas morrendo por falta da assistência adequada. Deputado, obrigada pelas informações prestadas aqui hoje no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Eu é que agradeço, de coração. Muito obrigado.